Vamos lá. Essa foi uma das primeiras. Aí a gente faz a primeira questão e para vocês perguntarem, beleza? Ó, um paciente de 37 anos, sexo masculino, apresentou hemorragia após a extração do dente 18 semi-incluso. Até aí, o principal ponto é a hemorragia. O paciente retornou ao consultório odontológico 6 horas após a extração. Nesse contexto, avalie os itens abaixo. O meio para medir o grau de anticoagulação terapêutica é a RNI, ou INR, Relação Internacional Normatizada, ou o contrário disso, Normatizada Internacional. Esse valor leva em conta o tempo de protrombina do paciente e o controle padronizado. Vamos ver isso. O Gelfan é uma celulose oxidada que forma um esqueleto para a formação do coágulo de sangue e a sutura ajuda a mantê-lo em sua posição durante todo o processo de coagulação. Terceira, um material a ser usado para controlar o sangramento é o Sugicel. Esse material promove melhor coagulação que a esponja de gelatina absorvível, porque pode ser acondicionado no alvéolo sob pressão. Bem, não sei qual foi a que vocês que estão aqui marcaram, para quem fez essa prova, mas os itens, né, que estão corretos são 1 e 3. O 1 a gente vai ver que está certinho realmente também, o 3 está ok também, e o 2, o maior erro que tem no 2 é que o Gelfan não é uma celulose. A descrição do 2, na verdade, se refere no terceiro item. Gelfan é uma esponja de gelatina absorvível. Dentre o rol de mecanismos, ou melhor, de instrumentos que a gente pode utilizar, materiais, melhor dizendo, que a gente pode utilizar, o que se melhor presta é o Sugicel, dos mais acessíveis. A gente vai ter a cola de fibrina como sendo algo extremamente mais superior. E de todos eles, o mais fraco do ponto de vista de controle hemostático local é o Gelfan. Por quê? Não é só pelo fato de que ele não é tão bem acondicionado sob pressão. Essa não seria a melhor definição para colocá-lo como uma segunda opção. É porque a gelatina, ela se entumece muito rápido com o sangue, diminuindo muito a capacidade de controle hemostático. Enquanto a celulose oxidada, ela retém por um tempo muito maior. Tanto que, em cirurgia ortognática, a gente coloca ela ao redor, por exemplo, da artéria palatina descendente. Quando a gente ou tem um risco ali para ter uma lesão, ou você já lesionou ela durante o down fracture, ou seja, o abaixamento da maxila. Vamos ver alguns slides aqui. A aula de exames laboratoriais vocês vão ter ainda gravada, mas já peguei um pedacinho dela. Exames laboratoriais devem ser seletivos e não de rotina. Isso daqui é aquela história. Quem não sabe o que procura, nunca vai conseguir interpretar o que encontra. Então, não se faz pedido de exames de forma aleatória. A gente precisa bem saber o porquê de estar pedindo e interpretar o exame solicitado. Não se esqueçam que vários dos exames pedidos pelos cirurgiões dentistas, inclusive pelo bucomaxilofacial, muitas vezes eles também são negados no dia a dia, seja por plano de saúde, hospital, às vezes até medicações em algumas farmácias. Recentemente aqui em Aracaju a gente tem tido problema com farmácia de manipulação, não querendo liberar a solicitação de cirurgião dentista. Então vejam que ainda é uma grande briga no cenário nacional e nosso papel é denunciar todos os dias as operadoras, os hospitais e as farmácias para que eles respeitem a lei, porque na aula completa vocês vão ver, essa lei é desde 2007, tem muito tempo e infelizmente ainda existe esse problema. E isso realmente não pode acontecer de forma alguma. Bem, aquele primeiro tópico, o primeiro item, falou lá do IRNI ou INR. E aí, ele querendo ou não, fala de uma parte dos exames laboratoriais que a gente tem do sangue. Quando a gente vai olhar, vocês vão estudar ainda isso, sobre hemograma, coagulograma, leucograma, a gente vai ver todos eles de forma isolada.
Mas só aqui para ilustrar, quando a gente vai ver a função daqueles agentes hemostáticos ou pró-hemostasia, tanto faz, eles vão funcionar para que a gente consiga ter o estado da hemostasia, que é o quê? Um equilíbrio entre os fatores anticoagulantes e pró-coagulantes, porque a gente vai querer favorecer a coagulação, especialmente em pacientes que fazem uso de medicações antiagregantes plaquetárias e anticoagulantes, sendo estas últimas, aqui que estão de verdinho, as que são consideradas as de maior risco. Por quê? Porque elas afetam o INR muito mais acentuadamente. Em geral, a gente tem que, quando o paciente usa um antiagregante plaquetário, pouco vai influenciar. Pode chegar até 2, mais ou menos, 2,5. É raro chegar nisso tudo. Muitas vezes vai variar de 1,5 a 2, 2,5. E o paciente, ainda assim, vai ter uma capacidade de hemostasia adequada. Não vou entrar em tanto detalhe nessa aula aqui, mas é só para ir dando essas informações para vocês. Dentre essas avaliações, a gente também tem que verificar contagem de plaquetas, porque elas são nosso trombo branco, nosso primeiro mecanismo de defesa contra uma lesão vascular. E aí, não esqueçam dessa parte aqui, né, que a gente tem o dano ao vaso sanguíneo, depois a gente vai ter o tampão plaquetário, para depois vir a cascata de coagulação, e aí sim a formação da rede de fibrina. Deixa eu ler aqui que o Lucas perguntou. Do Renato Failassi. Não é mais tão novinho esse livro. Eu acredito que ele é 2009, mas ainda assim, ainda é o livro que é mais cobrado, tá? Não se preocupe não que eu vou passar isso tudo para vocês em cada aula, como a gente geralmente faz, colocar a referência de por onde vai estudar. Continuando. Então, para ocorrência da coagulação, Manuel Castilho perguntando, professor, a partir de quantas plaquetas por milímetro cúbico pode ocorrer sangramento espontâneo? Eu já vi questões falando a partir de 20 mil e umas a partir de 50 mil. Eu aprendi 50 mil. Então, toda vez que a gente tem um risco aumentado, desculpe, que a gente vê no coagulograma, no hemograma, essa quantificação, a gente já sabe que o risco é aumentado. Você não vai fazer, por exemplo, Manuel, vamos agora para a parte prática para todos vocês. A gente não vai fazer cirurgias invasivas. Vou dar exemplo. Eu fiz numa paciente agora, ortognática, há 5 dias, 5, 6 dias, e a paciente tinha um baixo peso corporal e, apesar dos parâmetros hemodinâmicos laboratoriais estarem todos ok, ela tinha 160 mil plaquetas. Para a ortognática, pessoal, isso é de nos deixar preocupado. Por isso que o que foi que eu fiz? Reserva de sangue. Fala-se nos livros que a cada aproximadamente 10 kg de peso, uma bolsa de concentrado de plaquetas, CP. E aí o que foi que eu fiz? Eu deixei solicitado e, infelizmente, quando a gente acabou a cirurgia, estava tudo normal, tudo tranquilo. Foi uma cirurgia que foi suave, ocorreu maxila-mandíbula-mento em 6 horas, 6 horas e 15 minutos. E aí o que aconteceu? A gente achou a paciente hipocorada, então a gente acabou solicitando a transfusão. Então, vejam que é muito importante saber desses parâmetros. Infelizmente, Manuel, vai ter residência que vai considerar 20 e algumas vão considerar 50. Não se preocupa, pessoal. Se isso acontecer, pau no edital, tá? Pau na banca. A gente entra com recurso. Não se preocupe não, porque eu acredito muito que 50 é fator de risco já total para acontecer e 20 nem se fala. 20 você já vai estar com o paciente realmente com sangramentos espontâneos bem acentuados. 50 vão ter autores que vão colocar que pode ou não acontecer, mas é a partir daí para baixo que em geral acontece. Beleza? Então, para a gente ter a coagulação adequada, a gente vai ter aí a adesão das plaquetas, né? Atua aqui o clopidogrel, que o AS, ácido acetil salicílico, eles alteram funcionalmente as plaquetas. Elas vão perder a capacidade de adesividade e isso acaba funcionando, ou melhor, deixando de funcionar a agregação plaquetária. Beleza? Continuando aqui. Então, para a gente avaliar a hemostasia, lembre-se, essa aula é mais por cima, é só bem específica para o que tem na questão.
porque a aula disso aí vai ser bem maior. Tempo de sangramento, tempo de coagulação, retração do coágulo, prova do laço. A gente vai ver tudo isso resumidamente, apesar de alguns estarem em desuso, mas é só para vocês entenderem que isso tudo é utilizado para se avaliar adequadamente a capacidade hemostática de um paciente. E daí, dentro ainda da análise hemostática, vocês vão ter a plaquetometria, o tempo de tromboplastina parcial, tempo de protrombina e a INR, ou RNI, tanto faz, certo? INR geralmente do inglês e RNI do português. Não tem problema em relação a isso, que já teve aluno que perguntou, que eu vi numa prova, tanto faz. Não se prendam a coisas muito simplórias, ok? E daí, a gente sabe que para a ocorrência da coagulação, a gente vai ter aquela cascata de coagulação em que, no final das contas, o que muitas vezes é cobrado nas provas é em relação a o que a gente vai ter da conversão do fibrinogênio para fibrina, porque a rede de fibrina é quem vai permitir a ligação de várias células, o início do processo de cicatrização. Então, aquele processo inflamatório agudo, ele acontece concomitantemente com a cascata de coagulação e a formação da rede de trombina, de fibrina. Se a gente tiver alguma lise dessa fibrina, por exemplo, onde é que isso ocorre mais comumente na cirurgia oral? A fibrinólise do coágulo, o que é que vocês associam a isso? A ocorrência de alveolite. Então, esse tipo de condição predispõe nem sempre a hemorragias, porque já aconteceu necessariamente ali uma reparação inicial, primária, no alvéolo, mas se acontecer antes dessa ocorrência, a gente vai ter sim predisposição a sangramentos. Sangramentos esses que a gente vai ter como sangramentos logo no pós-operatório imediato, sangramentos que a gente vai denominar de mediatos, M de mediatos, sem o I, significa que ele vai acontecer, aí varia de autor para autor, tem autor que fala que nas primeiras 24 horas, tem autor que fala nas primeiras 12 horas, e tem autores que consideram que depois do primeiro dia em diante o sangramento é considerado tardio. Isso tudo aí tem a ver com a falha da manutenção da rede de fibrina. E aqui é só para a gente ver os números. Não é muito comum, a depender da residência, a cobrança tão específica. Mas, por exemplo, quem vai fazer lá na Bahia, que eles gostam muito da parte de fisiologia e bioquímica, com certeza vai haver, vez ou outra, uma cobrança em termos de fatores de coagulação. Quem são os números que estão na via intrínseca, quais são aqueles que estão na via extrínseca. E em se falando aqui do INR, o que é que a gente precisa saber? Vocês viram que na questão falava de anticoagulado. E se fala de anticoagulado, é melhor a gente relacionar o que é o INR em relação a eles. Vejam, drogas anticoagulantes orais vão atuar sobre os fatores de coagulação que pertencem à parte extrínseca. E aí, no final das contas, é a atividade de protrombina, que é o exame de escolha para a gente monitorizar ou monitorar essas drogas. E, querendo ou não, não esqueçam outro fator. Outra característica, esses fatores, eles são produzidos no fígado porque eles estão numa forma proativa e mediante a existência da vitamina K é que eles são convertidos na sua forma ativa. Então, a deficiência, por exemplo, da vitamina K dificulta a ocorrência da coagulação do sangue. É bom ter essas noçõezinhas todas, eu acredito que alguns devam estar bem afiados em relação a isso, mas talvez outros nem tanto. E aí, quando a gente fala do INR ou RNI, nada mais é do que realmente esse tempo de tromboplastina, em que a gente vai ter um apanhado geral de acordo com um laboratório, uma população. Em outras palavras, você tem um valor de referência que ele é baseado no indivíduo e na população em que aquele local assiste. Só que, em geral, a gente vai ter o INR sendo considerado de 1. Então, você vai ter o do paciente por sobre o normal. Eu nunca vi ninguém cobrar a fórmula. O que eu vejo eles cobrarem é o que está na questão. E o que aqui na questão está sendo cobrado? Que é o tempo de protrombina, o TP ou TPA, também tanto faz, alguns denominam dessa forma. Mas
o tempo de protrombina é o que, no final das contas, você vai ter do paciente e o controle randomizado. O mouse aqui não está passando. Vejo que, quando ele fala o randomizado, é o valor de referência que está aqui na 1, 2, 3, terceira coluna. Isso aqui vocês vão encontrar no livro, como se encontra o INR, mas eu nunca vejo ninguém cobrar, porque o que eles querem que você saiba é o valor em relação ao uso de anticoagulante, em relação ao uso de antiagregante e o que ele propriamente dito é. E quando se fala de valor, saber as variações relacionadas a algumas medicações. Quais são as medicações mais cobradas? Varfarina, o clopidogrel, o AS e algumas variantes. Quem são as variantes? Quando a gente tem reações adversas do uso de algumas medicações. Como, por exemplo, a gente pode ter alguma alteração hepática pelo uso contínuo de paracetamol, uso de medicações como aminoglicosídeos, que são antibióticos. A gente pode ter também com vancomicina. Então, entendam que, às vezes, a questão vai estar relacionando medicações e também, querendo ou não, a parte de exame laboratorial. Beleza? Então, a gente matou aí o item 1. Vamos para o item 2. O item 2 fala: o gelfan é a celulose oxidada que forma o esqueleto para a formação do coágulo do sangue e a sutura ajuda a mantê-lo. Eu já disse que o erro está logo em seguida aí do gelfan. Por quê? Vejam aqui que eu coloquei vários, tá? Não é a aula disso, então só estou colocando as figuras. Não estou destrinchando cada um deles. O mais inferior, ou seja, o pior de todos, é esse Hemospon. É o mais barato. Houve uma época que eu lembro que uma cartela dessa não custava nem R$10. E vejam que ela contém 10 unidades, saia menos de R$1 a unidade. O Hemospon, ele é muito próximo ao gelfan, só que ele é uma gelatina de baixa qualidade. Então, querendo ou não, esses dois da ponta, que é o gelfan e o Hemospon, vão ter menor qualidade de manutenção do coágulo na região. O que a gente vai ter de melhor aí é o Tissucol, ou esse Ticel, que é Tissil, melhor dizendo, que é um selante de fibrina, ou seja, cola de fibrina. Só que geralmente essas colas de fibrina são caras. O Tissucol, eu usei ele muito no doutorado, na pesquisa. Naquela época, pessoal, 1 ml era R$5.000. Eu nem sei hoje em dia se é ainda comercializado no Brasil. Eu sei que é muito caro. Então a gente vai ter ainda pós-hemostáticos, como esse Surge Dry. A gente ainda tem a cera para osso. A cera para osso eu particularmente não gosto, porque há relatos na literatura de reação de corpo estranho e eu já tive paciente que não teve o reparo ósseo adequado, a gente teve que intervir e tirar a cera para osso. Mas ela se presta muito bem apenas para casos em que você tem hemorragias de vasos intraósseos, em que você pode usar ela ou você pode usar um próprio instrumento metálico, como um molte, e macerar para obstruir aquela região. Hoje no consultório eu praticamente só tenho gelfan, Sugicel, pouco porque está muito caro, e cera para osso eu já abandonei faz tempo, realmente não uso mais. Tenho o Surge Dry apenas porque já houve a possibilidade de comprar com colegas e aí saiu em conta, mas eu acho que se eu tiver, tenho se eu tiver muito lá, certo? Pergunta de Manuel: todos são bioabsorvíveis. Agora, a cera para osso, Manuel, excelente pergunta. A cera para osso, eu diria que ela é incorporada. E quando eu digo incorporada, se ela pode levar a uma reação de corpo estranho, ela pode não ser totalmente absorvível. Então, já vi questão, inclusive, considerando que a cera para osso, ela não é considerada totalmente absorvível, mas é biocompatível, tá? Não entendam, não interpretem isso como não biocompatibilidade. Eu gosto de fazer uma alusão com nylon. A gente pode usar no ortognático, a gente usa nylon, por exemplo, para sutura de basalar. O nylon não vai ser biodegradado, vai ficar ali no corpo do paciente, só que é bioinerte, não vai trazer nenhum problema. Beleza? É bom a gente saber essas diferenciações, principalmente para a parte de implante. Então, aqui só uma ilustração da cola de fibrina. Eu sou suspeito para falar, como eu disse a vocês, eu usei muito em rato, não foi em gente. E, sinceramente, é top. Parava
hemorragias até mais avançadas de uma forma muito rápida, muito eficaz, chegando às vezes, inclusive, a contrapor a ligadura de um vaso. Claro, vasos de diâmetros maiores, só com ligadura, né, pessoal? A gente não vai conseguir isso com a cola de fibrina apenas. E o último item, né, o segundo material a ser usado para controlar é o Surgicel. Ele promove melhor coagulação. Sim, isso é fato. Aqui não é o mesmo caso, porque eu não achei a foto. Aqui foi um caso que eu tirei e coloquei Surgicel. E vejam que o Surgicel realmente, esse é o aspecto dele, ele fica com aspecto como se tivesse sido feito o uso do bisturi elétrico e controla muito bem. Então, a malha de celulose oxidada, ela é muito boa, ela se presta muito bem para resolver esses casos. Para quando vocês forem utilizar, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Talvez alguns não conheçam ainda, mas quem passar a conhecer, pena que é mais caro, eu não lembro exatamente quanto tá, mas a dona de um dos hospitais que eu estou trabalhando, que é o Sempre Viva, ela me falou. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, pessoal, mas o tamanho pequeno, algo em torno de mais de 60, 80 reais. Se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Questão 2, outra que teve uma alta prevalência de falha, de erro. As lesões nervosas por traumas periféricas apresentam-se com prevalências distintas. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. Vamos item a item, né? Para justamente buscar o CCQ, o conteúdo-chave da questão. As lesões nervosas são de alta prevalência e baixa severidade? Sim, porque pare para pensar. É muito comum a gente ter, em qualquer trauma, uma alteração naquele dermátomo. Você não vai ter a mesma percepção, você pode ficar com parestesia. Agora, a severidade é baixa. Por quê? Porque a única alteração ela é de sensibilidade, neurosensória. Você não vai ter alteração motora, você não vai ter alteração que muitos pacientes até pensam e perguntam do ponto de vista anatômica, ou seja, alguma deformidade visual, você não vai ter nada disso. Então, a lesão nervosa realmente é a mais corriqueira. Nas fraturas abertas e fechadas associadas a uma maior média de lesão nervosa por paciente, sim. Porque, vejam, toda fratura aberta, a gente vai, em tese, ter algum distanciamento dos cotos fraturados e não necessariamente isso pode acontecer, mas a gente também, em fratura aberta, vai ter aquela área desnuda, destituída de tecido. E tudo que o trauma é aumentado, a gente tem, querendo ou não, um risco de ter maior lesão nervosa. E quando ele fala fechadas associadas, é associadas a múltiplas fraturas. Então, você vai ter também um risco. Então, a lesão vai ser maior. Neuropraxia, eu vou mostrar slides sobre isso. Neuropraxia, neurotimese, axonotimese. A neuropraxia é a mais simples de todas, é aquela que geralmente é só pela compressão. Então, ela é a mais comum de todas. Mesmo que a fratura seja posicionada, a neuropraxia, em geral, acontece. A prevalência das lesões de fraturas faciais é alta e o nervo mais afetado é o maxilar superior. Sim, o que a gente tem, inclusive nos livros de trauma, é que na região do nervo infraorbital, por a gente ter justamente a projeção zigomática, é a área que a gente vai estar mais fácil de ter lesão. Então, em geral, é ele sim, que é o mais comum. E a incorreta é a lesão periférica motora são mais frequentes que sensitivas. Não. Por acaso vocês veem que em toda lesão de trauma o paciente fica com alguma assimetria facial por uma paralisia ou hemiparesia? Não, do nervo facial, a gente não vê isso. E daí, não se esqueçam que, saindo um pouco de trauma, o mais comum que a gente vai ter é justamente para os casos de dente incluso. Principalmente quando a gente tem aí um contato íntimo com o canal mandibular. Aí, para quem já assistiu, eu acredito que a maioria deve ter assistido, a aula de lesão nervosa e coronectomia, ou seja, é a aula que está na parte de cirurgia oral, e a gente tem lá o seguinte, aqui é só um pedacinho da aula. Quando a gente tem íntima proximidade com o nervo alveolar inferior, a gente vai diagnosticar isso em radiografias panorâmicas,
O ideal, tomografias, porque isso aqui já caiu por terra. Vou passar essa parte um pouco rápido, porque não é o conteúdo-chave em si da questão, mas é para a gente entender que esses riscos, eles existem mais em nervos do que em trauma, e isso faz com que o mais acometido para dente incluso seja o nervo alveolar inferior e para trauma, o nervo infraorbitário. Não se esqueçam disso para não confundir pegadinha em questão de lesão nervosa. Um local que gosta de lesão nervosa, Pernambuco. Então, prova de Pernambuco eles gostam. Por quê? Porque é linha de pesquisa deles. Então, sabendo o local, você sabe se preparar melhor, tá? E daí, a gente tem os riscos, né, na exodontia. Vou passar aqui um pouco mais rápido. E eu só quero mostrar isso aqui para vocês. O dano, ele pode ser permanente, mas ele é muito mais corriqueiro de forma temporária. Toda vez que eu vislumbro, eu visualizo que no exame de imagem há risco de lesão nervosa, em geral a lesão nervosa, sim, ela pode acontecer. E isso daí é bom vocês saberem para levar como informação para a vida, não apenas para a prova. Vejam que a incidência numa fratura de mandíbula de causar lesão nervosa é muito baixa. Por quê? Muitas vezes o paciente ainda continua sentindo, mesmo sob fratura. É algo que eu sempre me preocupo em perguntar ao paciente. Sabem por quê? Porque depois que a gente fizer a cirurgia, às vezes o paciente que não tinha antes a parestesia vai apresentar, porque a gente manipulou os cotos fraturados, fez a redução e a fixação através da osteossíntese. Então, a gente teve vários passos transoperatórios que podem levar a uma lesão nervosa sensitiva. Vitor, essa aula já está no sistema faz tempo, porque ela foi gravada, eu acho que no mês de junho, se eu não me engano. Continuando aqui, lembram que a gente falou que lá na anatomia do tecido neural, isso está em aula de anestesia, lá no iniciozinho, capítulo, se eu não me engano, capítulo não, desculpe, se eu não me engano, aula 3 ou 4, que o perilema lá dentro do perineuro vai ser a região mais ou melhor, vai ser a nossa maior barreira, né, aos anestésicos locais. E a gente não pode esquecer que, a depender de qual a região anatômica foi atingida, vai alterar a resposta neural. Se a gente tem camadas mais externas sendo atingidas, a resposta é de que há probabilidade de uma recuperação completa. Quanto maior a destruição de camadas internas, menor a possibilidade de retorno nervoso. Bruno, eu não estava sabendo disso. Paulinho, você está aí, né, Paulinho? Paulinho, veja o que não foi liberado para a turma 2, que eu achava que estava tudo igual. Deve ter algumas coisas a menos. Beleza, valeu, Bruno. Valeu, Vitor. Manuel não. Foi Vitor e Bruno, por perguntarem. Valeu mesmo. Que a gente já corrige isso hoje ainda. E aí, o que é que a gente vai ter? Parestesia vai ser uma anestesia persistente ou sensação alterada muito além da duração esperada. Ela pode incluir a hiperestesia e a desestesia. Vamos lá. Hiperestesia, sensação aumentada. Então, aquele toque que antes era pouco percebido passa a ser muito percebido. E desestesia é a alteração de sensibilidade acompanhada por dor. Para memorizar e facilitar, a letra D, D de dor, mas não necessariamente é dor. Pode ser queimação, pode ser ardência, pode ser uma sensação diferente, como se estivesse sendo anestesiado, ou voltando à sensibilidade após a anestesia. Então, a parestesia ela engloba todas essas definições e não fique pensando que é só falta de sensibilidade é só parestesia, beleza? A gente tem aqui a classificação de Seddon, que é, na verdade, uma classificação para a gente ver a severidade da lesão, em que a gente vai ter o seguinte: axoniotimese, neurotimese, neuropraxia. Da ordem do menos pior, que é a neuropraxia, para o pior, que é a neurotimese. Neurotimese vai ser o rompimento total da fibra nervosa. A neuropraxia, em geral, a gente vai ter só o rompimento de uma camada mais superficial, como o próprio ali epineuro. E o axônio, ele sendo rompido na sua integridade, que é na neurotimese, a gente dificilmente vai conseguir ter retorno venoso
adequado, porque vai acontecer aquela degeneração valeriana. O nervo vai tentar os seus cotos voltarem a se comunicar, mas infelizmente dificilmente se consegue. Há alguns casos de cirurgia ortognática que a gente sabe que houve o rompimento e o paciente volta. E a gente tem que ficar muito feliz quando isso acontece. Mas, em geral, quando no transoperatório a gente vê que, infelizmente, a gente teve um rompimento do segmento ali do nervo que ficaria no segmento distal, porque ficou no proximal. O proximal, entenda que é aquele fragmento que tem o processo coronoide e o côndilo. Às vezes acontece de a gente sem querer romper, principalmente em mandíbulas muito atróficas, muito fininhas. E aí já é bom você preparar o paciente para provavelmente ele entender que talvez não volte tão rápido ou nem volte mesmo, certo? Então, só para vocês entenderem que ainda há uma subdivisão na classificação de Sutherland, que ainda subclassifica a axonotimese em 3, mas no final das contas eu nunca vi isso ser perguntado. O que eu vejo mesmo é só neuropraxia, axonotimese e neurotimese, beleza? E daí a coronectomia, para o caso do risco de lesão nervosa do nervo alveolar inferior, vai ser uma boa opção. Quem não assistiu essa aula, assiste lá, porque está bem detalhada mesmo. Está bem detalhada com tudo que tem relação, inclusive, com a Associação Norte-Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial. Então, no final das contas, o que a gente vê, eu ainda ainda deixei uma parte de trauma para vocês verem aqui rapidamente, é que a prevalência das lesões nervosas periféricas, ou melhor, lesões nervosas sensitivas, ela sempre vai ser maior. Porque a gente vai ter aí lesões que podem acometer, querendo ou não, a primeira divisão do trigêmeo, a segunda ou a terceira, de acordo com os terços verticais faciais que foram afetados. Lucas, proximal e distal. Não sei se você escutou, mas vou te dizer de novo, Lucas. O distal é o fragmento que a gente tem aqui o proximal é o fragmento que a gente tem mais próximo do crânio. Então, no caso da ortognática, vai ser aquele que a gente tem o processo condilar, beleza? E o distal é o que está mais distante, é o que vai estar os dentes. Mais uma vez, facilitando memorização, D de distal, D de dentes, beleza? Eu sempre ensinei assim e geralmente ninguém esqueceu. E aí, na fratura mandibular, a gente vai poder ter ainda muito mais lesão nervosa do alveolar inferior, em várias localidades diferentes, mas o mais comum, lembrando, é na região de terço médio da face pela projeção, certo? E aí fica mais um detalhezinho para vocês. Os maiores riscos que a gente tem, querendo ou não, relacionados ao trauma facial, do ponto de vista de alterações sensitivas, em geral, vai ser a primeira de todas, a percepção de tato e depois visão, olfato, audição, paladar. Então, as alterações neurosensórias são as principais, não esqueçam disso. A não ser que tem casos como esse que vocês já viram, que é muito mais gritante, um caso muito mais grave, com envolvimento anatômico de diferentes regiões, e aí sim, nesse caso, a gente tem uma possibilidade de o paciente ter distúrbios motores, como esse caso aqui, de um degloving facial por um trauma de alta energia. Já mostrei a vocês, tem aula inclusive disso na parte de introdução a trauma, né? Acho que a aula está denominada de atuação do bucomaxilofacial no trauma de face. Então a gente vê que num caso como esse, acredito que todo mundo assistiu essa aula, num caso como esse, infelizmente, a paciente realmente ficou com alteração sensitiva e motora em que ela não tem mais mobilidade de nada na região facial. Praticamente a gente só tem realmente ali movimento de pálpebras, mesmo assim parcial, em que praticamente ela teve o resto da face toda paralisada. Então, aí é um trauma de alta energia, não é o mais comum, é o mais raro. Então, não confundir nessa questão.
beleza? Aí, no caso, a gente teve uma axonotimese, a gente teve a neurotimese, melhor dizendo, e em alguns lugares a axonotimese. Neuropraxia é muito menos comum porque o trauma realmente foi de alta energia. Neuropraxia, em geral, vai ser traumas de menos energia. E aí, só para relembrar, o nervo facial foi envolvido, saindo ali do forame estilomastoideo, ele com certeza sendo envolvido, a gente vai ter várias alterações na mímica, nos músculos da mímica facial.